Eu não sei quantos conhecem verdadeiramente a vida de Noé, mas Noé é conhecido mundialmente por toda a história da humanidade. Ele é, sem dúvida, um dos nomes bíblicos mais conhecidos, um dos personagens bíblicos mais conhecidos, um dos servos de Deus mais amados. Noé é citado por Deus nominalmente várias vezes. Aquilo que Deus fez nele, através dele, marcou a humanidade, e a terra não foi mais destruída, por amor de Deus a Noé, a sua fidelidade, a sua comunhão com Deus. Noé é conhecido como aquele que construiu a arca. Noé, ele passou muitos anos, amados, construindo a arca. Os estudiosos, calculando o tempo, ali, fazendo os estudos, as evidências possíveis, eles calculam que Noé levou quase 100 anos construindo a arca. Primeiro porque não havia, vamos dizer assim, evidentemente, material, equipamentos, ferramentas suficientes. Ele teve que primeiro construir as ferramentas, preparar tudo para depois construir a arca. E o que ele fez não foi um bote, um barco. Ele fez, amados, uma barca, um navio, vamos dizer assim. Eu estava estudando hoje isso aí, equivalente a mais de 50 vagões de trens, só para vocês terem uma ideia. O tamanho. 135 metros de comprimento, quase 30 metros de largura, 20 metros de altura. Então, imagine uma construção dessa, séculos e séculos, sem oficina, sem capacidade de marcenaria, sem, assim, ofícios, e mais do que isso, fazendo sozinho. Eu creio que os filhos dele o ajudaram, mas mais ninguém. Ao contrário, ao invés de ajudá-lo, o povo daquele tempo escarnecia de Noé, porque diz a palavra que não havia chuva sobre a terra. A terra era molhada ainda com orvalho. E de repente aparece alguém louco, construindo uma arca, um barco, um navio, que o pessoal não conhecia bote, não conhecia barco. E de repente aparece alguém fazendo um navio, dizendo assim: Deus mandou fazer essa barca, essa arca, esse navio, porque vai vir uma chuva sobre a terra que vai inundar a terra. E todos riram dele, escarneceram dele, o chamaram de louco. O Senhor Jesus o chama de pregoeiro da justiça. Ele foi o primeiro que falou da justiça de Deus, do amor de Deus, e que chamou o povo, o ser humano, ao arrependimento. Amados, isso fez com que ele passasse a ser zombado, escarnecido, mas a palavra de Deus, ela cita que Noé pregou a palavra para toda a humanidade, porque todos, de certa forma, evidentemente ele não conseguiu falar para todos, mas todos sabiam da mensagem dele, porque imagine alguém que está construindo uma barca, seja 30, 40, 50, se fossem 10 anos já seria muito, imagine quase 100 anos. Então, quando ele falava que Deus iria destruir a terra com o dilúvio, porque a maldade do coração humano havia chegado até Deus, e Deus havia, entre aspas, se arrependido de ter criado o homem e de ter feito tudo o que fez na terra. E ele falou desse amor, dessa justiça, do arrependimento, para que as vidas verdadeiramente buscassem ao Senhor. E diz a palavra que as únicas vidas que foram salvas através da arca foram as 8 vidas que pertenciam à família de Noé. Noé e sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. 8 vidas. Ele pregou a palavra, não salvou ninguém. Ninguém creu, mas a sua família creu. Sabe o que significa isso? Se nós conseguirmos trazer e manter na presença de Deus a nossa família, nós teremos sido tão preciosos ao reino de Deus como foi Noé. Os irmãos compreendem isso? Às vezes nós queremos fazer missões, queremos alcançar vidas que estão distantes, temos chamado missionário, mas a nossa própria casa não é salva. Nós temos na nossa família vidas que
se partirem agora, verdadeiramente nós vamos lamentar, chorar a perda, porque não saberemos onde estão, entre aspas, porque aqueles que vão para o céu nós não precisamos lamentar indefinidamente. Vamos chorar o luto, vamos passar por esse tempo de luto, é importante chorar, né? Lembrar da memória daqueles que morrem. Mas a palavra de Deus diz que quando alguém é recolhido por Deus, nós temos que glorificar a Deus, porque nós não perderemos esses entes queridos, essas vidas amadas, porque nós as encontraremos quando também formos recolhidos. Aqui na terra nós vivemos com as vidas que amamos um tempo. Nos céus nós vamos viver todo o tempo, toda a eternidade. E a palavra de Deus diz que um dia nós nos sentaremos à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Noé, com Daniel, com Jó, com Davi, com Paulo, com Pedro, com João, com Ruth, com Raabe, com Tamar, com Maria, com José do Egito, José, pai de Jesus, com vidas anônimas que sustentaram nações dobrando os joelhos. Esses dias eu ouvi alguém dizendo que para que você se mantenha em pé, é necessário viver a maior parte da sua vida de joelhos. Quando uma mãe se mantém de joelhos, os filhos permanecem em pé. O poder da oração. Às vezes nós queremos permanecer em pé e nos esquecemos que o que nos sustenta são os nossos joelhos, que são eles o segredo da nossa vitória. São os joelhos que nos permitem um tempo de comunhão preciosa com Deus. Um tempo em que nos recolhemos, buscamos a face de Deus e Ele que vê o que está em oculto. Não é que ouve o que não é dito, que vê. Muito antes nós dizemos, Ele vê o que está em secreto, o que está em oculto. Muitas vezes nós queremos fazer uma grande obra para Deus, evidentemente isso é glorioso, precisamos fazer isso. Noé fez isso incansavelmente e salvou apenas a sua casa. Mas até hoje, quando falamos de batismo, temos a comparação, a analogia, que o batismo que traz a confirmação da salvação pelas águas, remonta, se refere, é análogo à salvação de Noé e a sua família, que também, através da arca e através das águas, foram salvos. As mesmas águas que destruíram a humanidade, salvaram Noé e sua casa. As mesmas águas que a palavra de Deus, que condenam, são as águas que salvam. E essa história, amados, ela poderia ter terminado muito bem para Noé e sua casa, se não fosse um incidente que ocorreu. Eu quero passear um pouco pela palavra, queria que você me acompanhasse, só para você entender. E hoje, quando eu estava meditando, amados, essa palavra, diz para amados que ela ficou latejando, eu fiquei ruminando essa palavra desde quinta-feira à noite, não é muito tempo, né? Quinta-feira à noite, passei um tempo, eu fui dormir, que o sono é a coisa mais preciosa que Deus tem para as nossas vidas. Eu estava lendo sobre o sono essa semana. Mas o sono, ele é verdadeiramente a coisa mais preciosa que Deus tem para as nossas vidas, para os nossos corpos. Eu não sei quanto você valoriza o sono, mas o sono, Deus diz na sua palavra que Ele dá aos seus amados o sono. O sono, o tempo de descanso, de repouso, é para restaurar as forças para o próximo dia. E o importante, ainda estudando cientificamente, se nós conseguirmos dormir antes da meia-noite, já será bom. Se dormirmos antes das 11 horas, será ótimo. Se dormirmos a partir das 10, será excepcional. Cada hora que você repousa, a partir das 10 horas da noite, equivale a 3 horas de sono. Isso significa que quem pode, né, quem pudesse, deitando às 10, acordando às 6 horas da manhã, você dormiu 8 horas de sono, mas equivale a muito mais. Porque se você tem 10 às 11, são 3, né, uma mais 2, 11 à meia-noite, mais 3, são 6, mais 6, são 12 horas de sono. Equivale a 12 horas de sono. E o sono é restaurador, exatamente porque Deus dá essa porção aos seus amados. Mas aí,
Tem a sexta-feira, uma parte do dia eu meditei, aquilo foi ruminando. Ontem e hoje eu me debrucei na palavra. Isso aqui que me chamou a atenção foi, inclusive, ontem, e hoje Deus trouxe uma confirmação. A partir do versículo 6 de Gênesis, vamos fazer só isso, eu só ler alguns versículos, depois eu vou estar aí trazendo a ministração para os amados. Eu já disse que estou ministrando. Gênesis capítulo 6, tem um subtítulo que diz assim: a corrupção geral do gênero humano. Aí fala sobre a degradação moral, né, da humanidade. Versículo 5 diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Mas isso foi aquele tempo, tá? Nunca mais aconteceu isso, né? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependi de os haver feito. Amados, se não fosse a aliança que Deus estabeleceu com Noé depois do dilúvio, a maioria de nós, ou talvez toda a humanidade, não existisse mais. Porque a maldade do coração do homem continua entristecendo a Deus. A corrupção, bom, se já era corrompida a humanidade naquele tempo, imagine hoje. Naquele tempo não havia comunicação. Naquele tempo nascia a maldade no coração do homem, mas ele não tinha como propagar muito, só podia propagar através de boca a boca. Não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha isso, não tinha aquilo. Se o Donald Trump tivesse vivido naquela época, nunca seria presidente dos Estados Unidos, porque não existia o Twitter, né? Nem as redes sociais. Então, hoje, amados, a maldade, ela se multiplica, porque, na verdade, nós aumentamos o alcance da nossa maldade, o alcance da corrupção. Esquece corrupção financeira, política, corrupção do pecado. A corrupção política e outras áreas é apenas uma área da corrupção, mas a corrupção, quando a Bíblia fala sobre o pecado de forma geral. Então Deus se entristeceu, olhou para a terra e falou assim: não tem mais jeito. Ele já tinha contemplado Adão e Eva submetendo-se ao engano de Satanás através da serpente. Depois que os dois saem lá do jardim do Éden, tem 2 filhos, Abel e Caim. Depois aí Deus contempla Caim matando Abel, o irmão matando o outro. Deus penaliza Caim, dá outra semente para Eva, para que a semente da bondade permanecesse sobre a terra e não apenas a semente da maldade que estava sobre Caim. E as coisas foram se multiplicando, e o homem foi se pervertendo, se corrompendo, e isso. Até Deus olhou e falou assim: chega, vou destruir todos. Só que os olhos de Deus passeiam por toda a terra e em toda a humanidade. Diz assim a palavra de Deus no versículo 8: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus percorreu toda a humanidade e achou um homem, Noé. Achou graça e falou assim: não vou destruir a humanidade, vou preservá-la através da vida de Noé. Diz a palavra na sequência: e Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E assim foi. Aí Deus anuncia o dilúvio a Noé, determina que ele construa a arca. Lá no versículo 10, do capítulo 18, do capítulo 6, diz assim: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Irmãos, a maior alegria de Deus, a proposta de Deus é que a nossa casa seja como a casa de Noé e como a casa de Josué. Que todos aqueles que forem se agregando, né, como genros e noras, como cunhados, cunhadas, assim sucessivamente, pertençam à família de Deus. Irmãos, esse é o maior presente que nós podemos ter em terra, no tempo da nossa peregrinação, porque nós, já disse isso, vou repetir, reforçar, nós não viveremos essa comunhão apenas aqui, ela permanecerá eternamente para a glória de Deus Altíssimo. Então Deus estabeleceu e disse: eu vou fazer isso. Aí no capítulo 7, eu vou perguntar para os amados, responda assim, sem ler:
Bom, estou falando porque surpreendeu a mim. Quantos animais Deus mandou Noé colocar na arca? Né? De todos os animais que tira, mandou entrar de quanto? De 2 em 2, né? O macho e a fêmea, não é isso? Tá. Irmãos, então presta atenção nisso aqui. Olha o que o Senhor me mostrou. Eu fiquei perplexo. Vou ler, capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Para só um pouquinho, vamos ler um pouquinho lá atrás agora. Versículo 19 do capítulo 6 fala assim: e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Aí fala das aves também. Então nós crescemos com essa convicção, né, que 2 entraram. Né? O galho e a galinha, o porco e a porca, o cão e a cadela, e assim vai. Né? Só que diz assim no versículo 2 do capítulo 7, eu vou ler de novo: de todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. O que isso significa? Eu vou perguntar, não precisa responder, mas se você já tinha tido essa revelação e quiser levantar a mão, glorifico a Deus, porque Deus, Ele mostra, revela para quem Ele quer, para quem busca. Mas para mim foi uma das maiores revelações sobre esse episódio, essa história de Noé e da arca. Deus falou assim: dos animais limpos, dos animais que servirão para alimento, dos animais que são abençoados, você não vai levar de 2 só, vai levar 7 e 7. Mas os animais impuros, só 2. Sabe o que significa isso? A boa semente, ela se multiplicará 7 vezes mais. Isso significa que se a minha vida e a tua vida forem preciosas para Deus, Deus vai nos abençoar, nos fazer multiplicar em graça, em vidas resgatadas 7 vezes mais. E por mais, amados, que os impuros, por mais que o ímpio tente se propagar, o poder de Deus é capaz de fazer com que a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, o amor, a alegria, a paz se multiplique na terra 7 vezes mais, que o bem se propague 7 vezes mais. Isso significa: havia esperança para os animais, havia esperança para Noé e sua família, e há esperança para nós. Quantos creem? Glorifica a Deus. 7 vezes mais, 7 e 7. Irmãos, eu só tinha uma explicação, exatamente essa: boa semente se espalhará, a bondade se espalhará, a benignidade se espalhará, o amor se multiplicará, o coração puro, as mãos limpas serão poderosamente abençoados. A única possibilidade dos ímpios, dos impuros, dos maus serem multiplicados é terem um encontro com o Senhor Jesus. Isso é o que transforma, isso é o que vai mudar a história dessas vidas e também a história da humanidade. Vocês amados sabem, Deus está alcançando os muçulmanos mais do que os católicos, mais do que os religiosos. Deus está fazendo uma obra tão poderosa, tão tremenda, tirando toda a religiosidade, fazendo com que as vidas venham a conhecer o poder espiritual. Sabe o que significa? Irmão, sabe o que significa converter, alcançar um radical religioso, um extremista? Vamos dizer, é uma obra gloriosa. Ela não é muito divulgada, evidentemente, porque não cabe ao Islã, ao islamismo, essa constatação e propagar isso. Mas os missionários, as igrejas missionárias, elas constatam isso. Nos Estados Unidos, isso está comprovado. Deus está operando no hinduísmo, no islamismo. Deus está alcançando de forma poderosa. Sabe o que significa isso?
não vão vir de 2 em 2, virão de 7 em 7. Para a glória de Deus Altíssimo. Deus multiplicará. Fazendo esse parênteses, versículo 7 diz assim: entrou Noé, 7:7, e seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Versículo 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Aí fala. Versículo 16. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Amados, tem um momento quando eu falo do dilúvio. Diz assim, deixa eu encontrar aqui. O dilúvio, versículo 17, fala assim: esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, levantaram o arco, e ela se levou sobre a terra. E prevaleceram as águas, cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Amados, no dilúvio, diz a palavra que os abismos se moveram. E os estudos científicos provam que essas divisões continentais, elas ocorreram exatamente no dilúvio. Porque as águas se romperam, os abismos se moveram. Houve uma separação, a terra era uma só. Houve uma separação geográfica. Se você lê em Gênesis, fala que Deus criou a porção seca e a porção de águas. A porção seca chamou terra, a porção de água chamou mar. Então, o que significa, amados, que essa divisão continental ocorreu por força do dilúvio. Foi conveniente porque separaram os povos, separaram as línguas que viriam depois, para que fosse povoada a terra através da família de Noé. Amados, a coisa continua. E chegou um tempo em que, depois de 150 dias, as águas começaram a baixar. Choveram 40 dias, mas as águas que brotaram do profundo da terra foi maior do que as águas que desceram dos céus. E 40 dias e 40 noites, mas o dilúvio demorou até que as águas começassem a baixar 150 dias. Aí Noé abriu uma janela da arca e diz assim, capítulo 8, a partir do versículo 7, quando Noé solta um corvo e depois uma pomba. O corvo voltou, depois desapareceu. Diz a palavra no versículo 9. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca. Porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Versículo 11. E a pomba voltou a ele sobre a tarde. E eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Sabe o que significa isso? A pomba volta com uma folha de oliveira. A oliveira é a árvore que produz a oliva, a azeitona, de cujo fruto vem o azeite. E o azeite é a figura do Espírito Santo de Deus. Então, o que Noé estava recebendo de Deus ali é uma mensagem seguinte: o Espírito de Deus já está pairando sobre a face das águas, preparando a terra para a reconstrução. A oliveira é a árvore que mais rapidamente germina. Os brotos da oliveira germinam, se multiplicam tão poderosamente que a palavra de Deus diz que os nossos filhos serão como brotos de oliveira, pimpolhos de oliveira, ao redor da nossa casa, da nossa mesa. Isso significa bênçãos de Deus espirituais, materiais, geracionais para nós. Versículo 5. Antes dele tem o subtítulo diz assim: Noé e sua família saem da arca. Então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, as mulheres de teus filhos contigo. E foi. Versículo 18. Então saiu Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele.
Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Leia comigo agora o versículo 20. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Deus aqui estabelece um pacto, sabe por quê? Noé sai da arca, edifica um altar, se consagra, ele e sua família, a Deus. Isso saiu da arca, mas para que ele pudesse construir o altar, houve um tempo, eu creio, para que ele pudesse ter as madeiras para o altar, ainda que ele tenha começado a desfazer a arca. Houve a multiplicação dos animais limpos, porque ele usou os filhos, os primogênitos desses animais, para consagrar a Deus, oferecendo sacrifício a Deus dos animais, como depois a palavra nos ensina. Lembrando que o primeiro sacrifício que existiu foi o sacrifício do cordeiro, ainda no jardim do Éden. O cordeiro do qual foi tirada a pele para fazer a túnica de peles para Adão e Eva. Deus se agrada da consagração de Noé. Noé era um homem, diz a palavra, ele andava com Deus. Tinha uma intimidade com Deus, que se nós formos lá em Ezequiel capítulo 14, vamos em Ezequiel capítulo 14, para os irmãos entenderem como que Deus fala desse homem chamado Noé, para que nós saibamos que ele ainda continua sendo, evidentemente hoje ele já tem uma comunhão com os demais santos, mas Ezequiel capítulo 14, versículo 13 diz assim, versículo 12, Ezequiel 14, 12. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens. Quem são? Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas animais, animais selvagens, eles assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Versículo 19, se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Esses são homens dos quais Deus fala assim, ainda que eles estivessem na terra, eles salvariam só eles mesmos. Noé, Daniel e Jó. Amados, um homem amado como Noé, como Daniel e como Jó. Um homem que, depois do dilúvio, de todo o tempo que ele, em obediência ao Senhor, foi construindo a arca. Esse homem se alegra, começa a reconstruir a terra, e ele deixa o ofício de marceneiro, deixa o ofício de carpinteiro. Deus estabelece com ele uma aliança falando do arco-íris. Versículo 12 do capítulo 9, voltando a Gênesis 9, 12, diz assim: E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Essa foi a aliança eterna que Deus estabeleceu com Noé, seus descendentes e com todos nós. Quando você olhar para o arco-íris, você vai se lembrar dessa aliança. Deus faz com que o arco-íris esteja nas nuvens,
E diz a palavra que ele mesmo olha e fala assim: Noé, que me amou muito, eu amo demais. Eu fiz um concerto com ele e eu não vou destruir mais a terra. O arco-íris sempre aparece em tempos de quê, amados? De chuva. Exatamente para que Deus fale assim: eu preciso maneirar a chuva, porque eu fiz um pacto com Noé. Aí quando nós pensamos num homem como Noé, nós pensamos em alguém que possa ter sido irrepreensível. Mas um dia Noé tropeça. E diz a palavra, capítulo 9, versículo 20, tem um subtítulo, diz assim: Noé planta uma vinha. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Deixou os ofícios, passou a ser lavrador da terra. E bebeu do vinho e embebedou-se, embriagou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. Ficou nu. Amados, todos os homens estão sujeitos a tropeços. A palavra de Deus diz que Noé andava com Deus. Mas Noé, depois de tudo que ele passou na vida, talvez ele tenha pensado assim: eu vou celebrar. Passou a ser lavrador, plantou uma vinha, um tempo de plantação de uma vinha, até a colheita é um tempo muito grande. Todo esse tempo, certamente, Noé esteve em comunhão plena, poderosa com Deus. E eu creio que seus filhos também. Então Noé planta a vinha, produz o vinho fermentado, se embriaga. Quero falar sobre isso, queria que você prestasse bastante atenção. Noé se embriagou e provocou escândalo. Sabe por que Deus diz que nós temos que ter autocontrole, seja em que área for? Mas, em relação à bebida, Deus ele condena a embriaguez, porque a embriaguez tira o homem do seu senso normal, natural. Irmãos, um homem como Noé, nós já vimos quem ele foi. Nós já vimos o conceito de Deus em relação a ele. Ele se embriagou e já era. Ficou nu, no meio da tenda, ali perdeu a noção do ridículo, entristeceu a Deus, ultrapassou os limites da comunhão. Noé. Muitas vezes, nós queremos justificar nossas atitudes, nossos pecados, convenientemente, lembrando assim que todos os homens estão sujeitos a tropeços e a maioria dos grandes homens de Deus tropeçaram. Noé está aqui. Abraão, chamado por Deus, descendente de um dos filhos de Noé, séculos e séculos depois, tropeça. Fala que Saraí não era esposa dele, era irmã, ainda que fosse meia irmã dele, porque eram parentes. Ela era esposa dele. E essa condição prevalece sobre qualquer outra. Depois, não crê na promessa de Deus, nem ele, nem a sua esposa Saraí, tem um filho com a escrava. Davi, homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério. Pedro negou a Jesus. Paulo perseguiu os cristãos. Raabe era prostituta. Ruth era maldita, uma moabita. Muitas vezes nós tentamos justificar tantas coisas nas nossas vidas, citando esses homens. Mas Davi também pecou. Abraão pecou. Noé se embriagou. Pedro negou a Cristo. Esses homens tropeçaram. Mas a palavra de Deus diz assim: ainda que caia o justo, o Senhor o levantará. Porque o coração desses homens pertencia ao Senhor. Nós vimos o que aconteceu com Noé. Abraão, Deus chama Abraão de amigo. Jacó, Isaac, Pedro negou a Jesus. Jesus falou assim, quando ressuscitou, eu creio que Jesus, esperando a hora de ressuscitar, para mandar dizer para Pedro: Pedro, fique em paz que eu já te perdoei. Que ele manda avisar assim: avisa os meus irmãos e a Pedro que eu estou indo me encontrar com eles. Sabe o que significa isso? Quando Jesus teve um encontro com Saulo, falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Saulo perseguia a igreja.
perseguia os crentes. Isso significa, amados, que quem persegue aos crentes, quem persegue aqueles que amam a Deus, que servem a Deus, na verdade perseguem ao próprio Deus. Deus diz na palavra de Deus, aquele que tocar num dos meus ungidos, num dos meus filhos amados, toca na menina dos meus olhos. Dá para entender isso? A proteção, a cobertura que vem de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando ocorre uma situação dessa, mas nós temos que estar atentos, porque, olha agora, presta atenção, essa foi a palavra trazida na quinta-feira. Versículo 22, presta bem atenção, se você não marcou, marca na sua Bíblia. Se está com o celular, destaca aí. 22, e viu Cã, ou Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Amados, Noé, meio da família, ficou nu, o cão foi lá e viu o pai nu. Sabe o que ele fez? Escarneceu do pai. Ao invés de amparar o seu pai, sabe o que ele fez? Foi correndo contar para os seus irmãos, o pai está nu. O pai chapou o melão, está lá virando de ponta cabeça. Não é o mesmo que construiu a arca. Não foi o mesmo que edificou o altar ao Senhor. Não foi o mesmo que Deus achou graça nesta terra. O pai virou no avesso. E saiu a escarnecer. Foi fazer fofoca com os irmãos. Diz a palavra de Deus, sem Jafé, versículo 23, presta atenção. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Sabe o que significa isso? Pegaram uma capa, cobriram aqui, e falaram assim, vamos lá, vamos até o pai. Pai, Deus tem misericórdia, Senhor, guarda o meu pai, sustenta, fortalece o meu pai. Tem misericórdia dele, Senhor, não impute a ele esse pecado. Senhor, tu conheces o coração do meu pai. O corpo dele hoje perdeu o rumo. Pai, a carne dele hoje prevaleceu, mas tem misericórdia, Senhor. Foram lá com a capa, cobriram a nudez do pai. Trouxeram honra ao pai. Versículo 24, e despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos seja os seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Sabe o que significa isso? A capa que Sem e Jafé levaram para cobrir a nudez de Noé continua disponível para nós. Eu não sei o que você faz quando você vê alguém caído, alguém em pecado, alguém transgredindo a palavra de Deus. Quando você fica sabendo de alguma deformidade, quando você fica sabendo de alguma situação difícil pela qual a vida ou as vidas estejam passando, eu não sei se você faz igual a Cão, ou se você faz igual a Sem e Jafé. Só que a atitude de Cão trouxe para ele e para toda a geração dele maldição. Para Sem e para Jafé, as atitudes dele trouxeram sobre eles bênçãos eternas. Sem foi o pai da nação semita, os judeus. Abraão descende de Sem. Tanto quando você vê na televisão assim, os antissemitas, os antijudeus, os pró-semitas, os pró-judeus. Os Estados Unidos são ainda hoje a nação mais poderosa da Terra. Sabe por quê? Dentre tantas outras coisas, a principal delas é que é uma nação eminentemente evangélica.
prioritariamente evangélica, é que os Estados Unidos são a nação da terra que protege Israel. A descendência de Sem é protegida pela nação mais poderosa da terra. E o que eu queria que você pudesse compreender hoje é que quando nós, ao invés de amparar, ao invés de orar, ao invés de compreender, nós passamos a fofocar, a falar para os outros, nós mesmos escarnecemos, aproveitamos que a vida está com dificuldade, queremos pisotear, ou não manifestamos o amor, a misericórdia, nós estamos sendo amaldiçoados como cão. A descendência de cão, não vou buscar agora, porque nós teríamos que passar, eu vou voltar a fazer estudo isso na escola bíblica, para os irmãos entenderem a partir de domingo, porque é muito extenso. Mas a descendência de cão foi a descendência que governou Sodoma e Gomorra. Um dos principais descendentes de cão construiu a Torre de Babel. Para você ter uma noção do que é a maldição, do que foi a palavra de Noé trazida sobre a vida do seu filho. Um amado filho, que ao invés de honrar o pai, desonrou o pai. Ao invés de guardar para si aquela situação e cobrir a nudez do pai, foi lá para os irmãos, não venha ver que o pai está nu. O pai está causando vergonha. O pai perdeu o rumo, perdeu a comunhão com Deus. Séculos e séculos depois, Deus continua honrando Noé. Dificilmente nós nos lembraremos de Noé por causa da embriaguez, mas nos lembraremos dele porque construiu a arca, porque andava com Deus, porque edificou um altar a Deus. Ele tropeçou, mas o Senhor o levantou, e aqueles que o ajudaram a se levantar foram abençoados. Eu queria que você pudesse meditar nisso nesta noite, e mudar, se ainda não mudou, se isso, seja quem for, se ainda pratica isso, ao invés de condenar, ao invés de denunciar, se você não puder fazer nada, ore, que Deus fará, ou levantará quem possa fazer. Cobrir com a capa significa exercer capelania. Cobrir com a capa. Eu escrevi isso hoje à tarde. Capelania, o ato de cobrir com a capa. A capa do amor, da compreensão, do apoio, do amparo, da benignidade, da bondade, do não julgamento, da honra, da misericórdia, de fazer com que o próximo possa sentir nos momentos mais difíceis em qualquer dimensão de sua vida, vida pessoal, vida física, com enfermidades, vida conjugal, familiar, profissional, material, financeira, emocional e espiritual, através da presença e das ações daquele que cobre com a capa, capelão, amor ao próximo, a presença do próprio Deus, sua cobertura e suas ações de amor inigualáveis, como se manifestadas em sua própria casa, a capela, a igreja, o santuário, refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, como diz o Salmo 46. Amados, capela, de onde deriva a capelania, capela por sua vez deriva de capa. Quando sem Jafé levaram a capa e cobriram a nudez do pai, honrando o pai, deixando de expor, mas amparando, cobrindo a vergonha. Eles estavam colocando sobre a vida de Noé, cobertura da capela, do amor de Deus, da presença de Deus, da igreja de Deus, da família de Deus, do povo de Deus. Amados, isso precisa nascer no nosso coração, precisam ser atitudes que nós devemos priorizar, realizar, no transcorrer de cada dia, de cada semana, de cada mês, de todo este ano e toda a nossa vida.
Cobrir com a capa significa, em verdade, cobrir com amor e respeito ao invés de expor, amparar ao invés de abandonar, acolher ao invés de desprezar, compreender ao invés de julgar, defender ao invés de acusar, curar ao invés de ferir ou aumentar as feridas, levantar ao invés de derrubar ou enfatizar a queda, honrar ao invés de desonrar, perdoar ao invés de condenar, amar ao invés de rejeitar. Davi cobriu com a capa a vida de Mefibosete. Jesus cobriu com a capa a vida daquela mulher samaritana que tinha tido 5 maridos. E o que ela vivia com ele não era o marido dela. Jesus cobriu com a capa de amor, de amparo, de compreensão, de perdão. A mulher adúltera, ao invés de condená-la, quando todos queriam condená-la e apedrejá-la. Pedro negou a Jesus, mas o Senhor o cobriu com a capa. Saulo perseguia os cristãos, mas Jesus o cobriu com a capa. Um dia o Senhor lançou a capa sobre a minha vida, sobre a minha casa. O Senhor não olhou para as deformidades de caráter. O Senhor cobriu o adultério com a capa de amor, de perdão, de compreensão. Essa capa está disponível para nós através da palavra, da transformação dos nossos corações. Jesus cobria com a capa e dizia assim: vais e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu não sei se você é capaz de compreender essa palavra, não sei se você é capaz de ser impactado como eu estou sendo por essa palavra, como eu fui desde quinta-feira, quando surgiu assim, Deus fazendo brotar do seio da igreja uma palavra poderosa. Mas eu queria que hoje você pudesse ter a certeza. Se você precisa dessa cobertura, essa capa está à sua disposição. Não interessa o que seja, essa capa está à sua disposição. Se você conhece alguém que está descoberto, que essa capa esteja na sua mão hoje, e nunca mais a deixe. E quando você for falar sobre circunstâncias das vidas, esquecendo das suas próprias circunstâncias das vidas, situações que as vidas estejam, estou falando da igreja, estou falando também de mundo. Ao invés de escarnecer, ao invés de desonrar, principalmente os pais, principalmente os domésticos da fé, que você possa exercer o poder da capa, do capelão, possa cobrir essas vidas de amor, de compreensão, de bondade, de benignidade. Que você pare de julgar se tem julgado, pare de condenar se tem condenado, pare de falar se continua falando, tem hábito de falar. Cada vez que falamos das deformidades de alguém, nós estamos tendo as atitudes de cão e não podemos ser abençoados. Que nessa noite você possa entender que a mesma capa que Sem e Jafé usaram para cobrir o tropeço de Noé, Deus quer que nós usemos para cobrir, para amparar, para orar por todos aqueles que tropeçam, para que nós mesmos não venhamos a tropeçar.